os Deus sempiternos Melquisedeque lhes pede. Uma saudação de gratidão por toda a sua misericórdia aos Deus sempiternos Melquisedeque lhes pede. Saudações a todos os irmãos e estrangeiros nas nações, neste belo dia do ano da era Cristo lhes pede, do calendário dos reis de Salém. Peço ao meu pai Melquisedeque, no nome de Cristo, a Senhora, Mãe Lisbete, que este escrito seja do seu agrado. Amém. Aleluia. Em uma ocasião, a Senhora nos disse que os antepassados, por terem ocultado a Cristo mulher, fizeram com que o seu povo recebesse uma maldição. Todo dia 24 de dezembro, à meia-noite, há uma missa chamada de Galo, celebrada entre os católicos. E a Senhora me lembrou da passagem sobre o galo e Pedro. Em Lucas 22, 61 e 62, diz: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Por que galo? Pode ser porque eles também mudaram o gênero da galinha para galo, porque isso estava relacionado ao tempo de escuridão que terminaria com a chegada de Cristo lhes pede. Podemos entender que é o momento em que negam a Cristo mulher como salvadora. Revisei muitas crenças e pude observar que desde o início da humanidade eles seguiram a deusa mãe. O escritor Isaac Joule, em sua obra A Epopeia da Deusa Mãe, diz que primeiro havia escuridão e por isso conseguimos compreender o que é a luz. Hoje, graças à Senhora Mãe Cristo lhes pede, compreendo quando a Senhora reconciliou os 2 irmãos para que possamos ver essa luz maravilhosa, a luz do Espírito de Deus. Javier Wolkoff, da corrente cabalista, diz que Deus Pai não é apenas o gênero masculino, Shekinah, ou gênero feminino. É a receptora, o vaso. Podemos ver o conceito de Shekinah como a nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Assim vemos como, desde antes, o conceito da dualidade de Deus existia, e também vemos quando, quem e como essa dualidade foi deixada de lado para dar início à era dos heróis solitários do sexo masculino como Moisés. Eles criaram muitas crenças ou religiões baseadas em um Deus Pai sozinho, ou em um patriarca, ou em um astro, o Sol com 12 planetas, que de certa forma influenciam. A Senhora Cristo lhes pede é o único vaso receptor de toda a sabedoria de Deus Pai Melquisedeque para alimentar seus filhos. A Senhora é a habitação de Melquisedeque. A Senhora é o ventre para dar à luz filhos, para mostrar essa luz. É interessante que hoje, graças à Senhora Cristo lhes pede, eu posso compreender tudo com tanta facilidade e coerência. Posso ler o que os outros escrevem sobre a Deusa Mãe desde o início da humanidade e dos nossos tempos. Tudo está codificado em figuras para a sua glória. Mas todos eles morreram. Muitos daqueles que, depois de ouvirem sua sabedoria do céu, voltaram para o deserto, para a carne que não serve para nada, e não estão mais com a Senhora. Pode ser visto na história mulheres que surgiram para instruir o povo sobre os assuntos de Deus, como pode ser visto na figura de Áshera, na cidade de Ur, na Suméria, na Mesopotâmia, atual país do Iraque.
fizeram uma grande construção chamada o Grande Zigurate, erguido em homenagem ao deus Lua, entendendo que era em homenagem a Deus Mãe. Mãe Cristo Lisbeth, o escritor mexicano Isaac Joule, diz que tudo no passado era considerado maligno, pagão e demoníaco, quando chegou o período dos heróis masculinos salvadores da humanidade. Depois, com a história de Abraão, nascido na mesma cidade de Ur, na Suméria, começa a história religiosa do povo israelita, desprezando a esposa de Deus, o gênero feminino, para o de um Deus solitário. A senhora me permitiu encontrar uma história de Áxera. O profeta Jeremias instalou o que eles entendiam como monoteísmo para acabar com a adoração de Áxera. Esse profeta condenou a população dizendo-lhes que Deus havia falado e os puniria pelos seus pecados. E então vemos, coincidentemente, a história do primeiro exílio do povo hebreu, quando os assírios, entre os anos 586 e 537 a.C., invadiram Israel, levando-os cativos para a Babilônia, onde alguns israelitas escreveram os primeiros 5 livros conhecidos como Pentateuco, onde um Deus masculino, através dos seus profetas, anuncia suas leis para que sejam cumpridas. Mais tarde, o rei Ptolomeu II convidou 70 sábios judeus para levarem as histórias do povo hebreu para a grande biblioteca de Alexandria, onde foram espalhadas por toda a região. Podemos ver o exílio dos hebreus na Babilônia como uma figura de terem cortado a Deus-Mãe de suas mentes. O profeta Jeremias se atribuiu o direito de ouvir Deus Pai para que os escribas escrevessem os livros. Ele foi a pena mentirosa que os impediu de deixar escrita a imagem de Deus Mãe, cumprindo o ditado: o ladrão julga pela sua condição. Pois Jeremias, em seu capítulo 8, versículo 8, diz que os escribas eram a pena mentirosa. As figuras permaneceram escritas, as quais foram decifradas pela senhora Cristo Lisbeth, para dar evidência de sua existência. A história nos fez acreditar que tudo o que estava escrito era verdade, mas graças à senhora Cristo Lisbeth, que iluminou os olhos do entendimento, hoje eu posso compreender. A primeira Bíblia, o Codex Sinaiticus ou Códice Sinaítico, escrita à mão em grego sobre couro de animal velum, foi escrita em um período de 1000 anos, entre 900 a.C. e 100 depois de Cristo. Surgiu no século IV, na era do Império Romano, no governo do imperador Constantino, e o Novo Testamento foi concluído em 1557 por Wilhelm. Nesse Novo Testamento, o Império Romano criou a história de um homem salvador chamado Jesus, que morre para salvar a humanidade e retorna uma segunda vez por sua igreja para redimi-la do pecado. O Império Romano, vendo a ascensão do antigo Império Sassânida, continuou com o período dos heróis masculinos, ocultando o gênero feminino de Cristo, a dualidade de Deus, e continuou com o monoteísmo abraâmico. Desde o ano 2013, a unidade perfeita voltou. A Elohim, os deus Melquisedeque Lisbeth. A Senhora, Deus Mãe, tem a nossa própria natureza humana para ser a nossa ajuda idônea. Os antepassados não a entenderam
e não a aceitaram e criaram um Deus Pai sozinho, que mais tarde o relacionaram com um filho homem, Jesus, cuja religião dominaria o seu império. Mãe Cristo Lisbete, a senhora corrigiu a história, esclarecendo tudo, e hoje posso compreender o verdadeiro conceito. Não um Deus Pai sozinho, mas o Pai e a Mãe, dois em uma unidade. Obrigada, Cristo Lisbete, por ter participado das duas dispensações a fim de nos consolar. Cristo Lisbete, a senhora, a esposa de Deus Pai Melquisedeque, se manifestou em todos os momentos, mas da mesma forma a esconderam para seguir outros caminhos, para ocultar toda a verdade. O fim da história sobre o Cristo homem chegou com a manifestação de Cristo Lisbete, esclarecendo tudo para nossa salvação. Amém, aleluia, por Melquisedeque Lisbete. E se está escrito que existe uma pena mentirosa, é porque existe uma verdadeira. Obrigada, Cristo Lisbete, por aclarar minha mente para desfrutar de todas as riquezas de sua sabedoria do céu. Amém, aleluia. Ivone, de Melquisedeque Lisbete, de Salém.